Tá no ar, tá começando mais um Fox Sports Rádio. Como eu falei antes, você está acostumado a ver nosso programa sempre alegre, divertido, aquela gritaria, aquela coisa toda. Hoje, infelizmente, mas infelizmente mesmo, nós faremos um outro tipo de programa, tá certo? Para quem está ligando a TV agora, mas todo mundo está acompanhando a tragédia que aconteceu hoje no Ninho do Urubu, no centro de treinamento do Flamengo, onde até o momento, né, são 10 vítimas, entre garotos aí de 14, 15 anos, talvez funcionários. A gente ainda não tem ainda, a gente não pode falar com precisão, porque é um momento complicado, então está sendo averiguado, está sendo feita perícia, mas não é só o futebol que ficou triste, né? O mundo ficou triste. Toda tragédia é uma coisa chata, né? O Brasil esse ano, o ano mal começou, a gente teve Brumadinho, a gente teve anteontem aqui aquele vendaval, aquele dilúvio no Rio de Janeiro também, 6 pessoas morreram, e agora essa do Ninho do Urubu. É que é mais pesado quando envolve garoto, criança, né? Uma coisa, garotos que estavam começando a vida e vivendo um sonho, né? Porque a maioria dos meninos tem o sonho de ser jogador de futebol. E esses estavam pertinho de realizar. Estavam no Flamengo, né? A gente tinha lá o goleiro sendo convocado agora para uma seleção brasileira. Enfim, uma tristeza, uma desgraça sem tamanho. E hoje está o meu menino, está o Pascoalzinho, está o Sormani, está o Flavinho. E não poderia deixar de faltar, né? A gente gosta dele sempre nos momentos bons, porque ele jogou em tudo que é clube, ele ganhou tudo que é título, ele jogou em seleção brasileira, mas ele nasceu no Flamengo. E ninguém melhor do que o Zinho, né? Para poder falar algumas coisas aqui. Não só para a gente, para você que está em casa, para o Brasil inteiro. Ainda mais, além de tudo, de ser cria, ter nascido no Flamengo, né? De ser vermelho e preto de coração mesmo. O Zinho, ano passado, ainda teve a oportunidade de ir lá dar uma palestra para essa molecadinha toda. E o Zinho que viveu esse sonho de ser jogador de futebol e que realizou. E não é só isso, toda vez que eu faço aqui com o Benja, com ex-jogadores do Flamengo, todos eles falam do Zinho como se fosse um pai. O Júnior Baiano, que chorou aqui, falou: Zinho, lembra que você me levava lá para comer arroz e feijão na casa da tua mãe? O Paulo Nunes, lembra, Zinho? Todo mundo falando a mesma coisa, que ia comer o feijão lá na casa da mãe do Zinho, lá em Nova Iguaçu. Então, Zinho, você sabe que a gente gosta sempre de falar com você. Só tem coisas boas, mas infelizmente, né? E nós ainda ontem que nos divertimos muito. Não saímos dando risada ontem à noite, não imaginava que teríamos um começo de dia, uma sexta-feira que nem essa. Zinho, o que falar, Zinho? Difícil, né? Desculpa até um pouco da emoção, porque, como você relatou, né? Vai ser difícil. Você teve lá no passado, né, Zinho? Que loucura, dando filme pela cabeça, dando palestra, porque ninguém é melhor que o Zinho para ir dar palestra para essa molecadinha do Flamengo começando a jogar bola. Respira aí, Zinho. Respira um pouco aí. Pascoal, fala o quê, Pascoal? Às vezes a memória do Zinho passa diretamente pelo que aconteceu com ele. Quando ele se reporta aos 14 anos, aos 15 anos, quando ele lá no Flamengo se concentrava para as partidas, era na Gávea naquela época, mas ele evidentemente tem esse sentimento, e todos nós temos esse sentimento, porque de uma forma geral, todos nós aqui conhecemos jogadores que começaram a carreira, acompanhamos a carreira de muitos jogadores, então quando a gente vê uma tragédia, isso é devastador. É devastador. O meu coração hoje está completamente destruído, porque eu acompanhei muito durante toda a minha carreira o sentimento dessa hora, dos meninos evoluindo, a expectativa de vida desses garotos, de ser ídolo num clube gigante como é o Flamengo, ou em qualquer outro clube que possa ser. A família que tem esses garotos como o grande esteio e talvez até ser o grande ponto de alavancar a família. Tudo isso a gente vai contando, os familiares consternados, e mesmo porque a gente sabe que o futebol é como se fosse uma pirâmide, na ponta da pirâmide não vai passar muita gente, mas esses que passaram, que estão aí, que a gente está vendo, esses meninos que estavam na concentração do Flamengo, tinham um futuro brilhante pela frente, um sonho sendo realizado. Aquela imaginação que eles tinham de jogar num time de futebol, ou de jogar só futebol. Eu confesso para vocês, eu estou com
com o meu coração devastado com isso. Eu tive a oportunidade como jornalista e como administrador de futebol de acompanhar algumas carreiras e alguns jogadores que ainda hoje estão brilhando no futebol brasileiro. Como o Felipe Luiz, lateral esquerdo da seleção brasileira, que eu conheci com 14 anos jogando no Figueirense, como o William, que joga no Palmeiras, que eu conheci pequenininho jogando no Guarani de Campinas, como o Zinho, que eu vi começar a carreira, como o Edmundo, que eu vi começar a carreira, que a gente, o Marcelinho Carioca, e esses meninos que eram abraçados por todos nós, que a gente transfere tudo isso para esses garotos que acabaram sofrendo com esse acidente, com esse incêndio no Flamengo. Eu ouvi as palavras do presidente do Flamengo e eu também, como Muzinho, não sei como é que ele conseguiu falar. E eu estou falando aqui porque é a minha obrigação profissional, eu sou um jornalista profissional e eu vivo das palavras, então eu estou falando, mas a minha intenção era, o meu coração está destruído, tá? Não tem nome para isso que aconteceu, uma destruição, uma devastação na minha vida, na vida de todas as pessoas, porque, gente, é um acumulado no Brasil. É um acumulado. Brumadinho acabou de acontecer. Aqui no Rio de Janeiro, 2 tempestades tropicais ao mesmo tempo. Como é que pode isso? E 2 dias depois acontece. A cidade nem se recuperou, 6 mortos. Aí acontece de novo. Nossa. Não, é devastador. É o que eu falo, Fábio Sormani. São... toda tragédia, óbvio, isso é uma coisa difícil de falar. Mas quando envolve adolescente, criança, não tem o que falar, né? Não tem. Olha, quebrou todo mundo, cara. Tá todo mundo numa tristeza. Sabe por quê, Benja? Você tem filho dessa idade. Eu tenho neto dessa idade. O Sormani tem neto dessa idade. O Zinho tem filho dessa idade. O Flavinho, os filhos dele são um pouco mais velhos. O Benja, o Mano tem afilhado, tem sobrinho. Todo mundo tem gente dessa idade. E todo mundo conhece. Devasta a gente. E todo mundo tem amigos que têm filhos, que jogam, que vão para alojamentos. Então, a gente se coloca no lugar de todo mundo. Nós vamos falar o quê, Fábio Sormani? Não tem o que falar, Benja. O Pascoal foi brilhante em tudo que ele falou, ele sintetizou, ele expressou o que passa no nosso coração nesse momento. De fato, o nosso coração e o coração do povo brasileiro nessa hora está devastado. Está realmente desse tamanho. Apertadinho, pequenininho, uma tragédia. E aquilo que todo mundo sabe, né? São crianças e a gente que tem filhos e netos, né? A gente sabe como a dor, né? De repente você ficar sem um ente querido, né? A gente que tem filhos e netos, né? Você fica imaginando que você nunca mais vai vê-los, entendeu? E isso é um negócio muito difícil. O luto é uma coisa muito complicada, né? E como você tratar com isso é algo muito difícil. Não é fácil. Não é fácil. Crianças que tinham um sonho, estavam num dos maiores clubes do mundo, que é o Flamengo, e aí, de repente acontece tudo isso aí. Pascoal falou e todos nós estamos falando, né? É muita coisa para um ano só, né? Nem começou, 3 tragédias, 2 aqui no Rio de Janeiro, uma em Minas Gerais. Que país é esse, hein? Eu acho que é bom a gente falar um pouco sobre isso mesmo, que país é esse, né? Porque o ano passado, faz poucos meses, desabou um prédio no centro de São Paulo, ocupado por moradores sem teto, também a partir de um incêndio causado por um curto-circuito. As informações que a gente dispõe até agora desse incêndio no CT do Flamengo também dão conta de um curto-circuito, de uma explosão no aparelho de ar-condicionado, relatado por um dos meninos que estavam no alojamento. A gente mostrou aqui hoje no Bom Dia Fox. A gente tem um pouquinho mais para trás o caso da Boate Kiss, onde morreram mais de 250 jovens, morreram mais de 250 jovens lá no Rio Grande do Sul. Brumadinho, que dispensa grandes comentários a respeito de negligência. E o que tem em comum todas essas tragédias é que todas elas poderiam ser evitadas. Todas elas, se houvesse alguma seriedade nesse país. Não é só por parte de autoridades, não. É por parte das pessoas também que são proprietários de
imóveis, de negócios, eu estou falando bem genericamente, né? Não estou querendo apontar o dedo para ninguém, mas muita gente reclama às vezes que como é difícil tirar um alvará para você abrir um restaurante ou para você abrir uma loja, porque o corpo de bombeiros enche o saco, porque exige extintor a cada 10 metros, porque exige sprinkle, que chama aquele negócio, e reclamam e pagam propina. Eu não estou falando, de novo, eu quero ser bem claro nisso, não estou falando que o Flamengo fez nada disso, né? Mas se paga muita propina no Brasil para liberar, foi o caso lá da Boate Kiss, né? E estruturas precárias, onde se coloca gente no Brasil, são muito comuns. A gente raramente ouve falar de uma tragédia dessa dimensão na Dinamarca, mas ouve na Rússia. A gente não ouve na Suécia, mas escuta na Índia. A gente não sabe de nada disso acontecendo na Holanda, mas no Brasil sim. Então, como eu dizia, o que está em comum é que tudo isso poderia não ter acontecido. Tudo isso poderia não ter acontecido. Bastava os responsáveis por todos esses ambientes onde pessoas morreram, que as pessoas valorizassem normas, cuidassem ou se preocupassem com a vida das pessoas. O Flamengo ia mudar o alojamento para o profissional? Ótimo, ótimo. Eu vi depoimento aqui no Fox Sports hoje da mãe de um jogador que não estava lá, dizendo que o Flamengo dá tudo do bom e do melhor para os meninos, e não duvido, os grandes clubes realmente fazem isso, né? Mas a gente vê que não é suficiente. Não é suficiente. Talvez, em vez de colocar os meninos num alojamento improvisado, uma ligação de ar-condicionado, que não sei se foi verificada, se foi, né? Talvez fosse melhor colocá-los num hotel, não sei, né? Enfim, tudo isso que está acontecendo, que acontece no Brasil, poderia ser evitado. A tragédia de Brumadinho, né? Ela é resultado de um crime de negligência de uma empresa monstruosa, como a Vale. Não há outra descrição para isso. Aquilo é um crime, não é um crime ambiental, é um crime humano, né? Aquele tipo de barragem, laudos falsos, laudos forçados, tudo em nome do quê? Né? Dinheiro, lucro. E aí essas coisas vão se acumulando. E a gente fica com a sensação de que a gente vive num país que não tem jeito, em que as pessoas todas, autoridades, as pessoas que são responsáveis por cuidar dos outros, vivem num estado de catatônico de... Não vamos esquecer do museu ano passado. O museu, que felizmente ali não houve me vítima, permite, né? aí, em cima disso tudo que você está falando, vamos transportar isso para o futebol, né? É por isso que eu, por exemplo, sou muito favorável a você normatizar, você cuidar dos torcedores no jogo de futebol. Não pode entrar assinador. Não pode. Já morreu um cara lá na Bolívia. Não pode. É bonito. Mas não pode. Não pode ficar em pé. Porque uma correria, alguém pode morrer pisoteado. Não pode. Tem que ter poltrona. Não pode entrar bandeira. Por quê? Porque um maço de bandeira pode matar pessoas. Não pode. Percebe? Não pode. A gente tem que pensar no ser humano. A gente está pensando no espetáculo da arquibancada, no sinalizador, na bandeira, no bumbo, na fumaça. E o ser humano que está ali pode morrer. Pode acontecer uma tragédia. Às vezes nem morre. Mas a sequela pode ser grande. Morreu uma criança na Bolívia, de 15 anos, num jogo do Corinthians. Não pode levar sinalizador, por mais bonito que seja o espetáculo. Não pode ficar em pé, porque se ficar em pé e tiver uma correria, alguém pode morrer pisoteado. Não pode. Todo mundo tem que ficar sentado. Há uma aglomeração de pessoas. 30, 40, 50 mil pessoas. Não são 50 pessoas, não são 20, não são 30. Não pode. Ninguém inventou. Vamos proibir ficar em pé e vamos colocar poltronas. Vamos proibir sinalizador. Vamos proibir bandeirão. Vamos proibir mastro. Vamos proibir... Ninguém faz isso à toa. Existe um motivo para que isso aconteça. Então, quando essas coisas acontecem, isso me remete a um jogo de futebol. Que quando você que está em casa, às vezes seu filho vai para o campo, o seu neto vai para o campo, você vai para o campo e leva seu filho e seu neto. Eu não vou.
desse jeito aqui, na Europa eu vou. Porque lá é sossegado. Um jogo de basquete nos Estados Unidos, eu vou sossegado. Sossegado. Eu me lembro que uma vez eu estava em Orlando, fui assistir um jogo do Orlando Magic com o Chicago Bulls, faz muitos anos. Eu sentei lá no puleiro, lá em cima. Aí tinha o guarda-corpo, que era de vidro. E aí eu fui até lá perto do guarda-corpo para fazer uma foto, não era nem celular, uma fotografia. O cara chegou lá um segurança do Orlando Magic e falou assim, o senhor não pode encostar nisso aqui. Porque se o senhor cair lá embaixo, como é que faz? Isso pode ceder. Por melhor que esteja, tá tudo olhando, mas uma tragédia pode acontecer. Então vamos evitar. Então tudo isso que o Flavinho falou é verdade. Vidas se foram e que poderiam ter sido evitadas essas mortes. É verdade. Agora, e não que o Flavinho tenha falado nada, mas em relação ao Flamengo, ainda ninguém pode falar nada, porque está sendo feito perícia, ninguém sabe ainda oficialmente o que aconteceu. Então, em relação a hoje, o que aconteceu no Flamengo, nós iremos aguardar, né, o que a perícia irá falar. Dá para falar um pouquinho agora, Zé? Dá sim. Mais uma vez, desculpa pela emoção, porque assim, eu vivi ali dentro, né, do Flamengo, cheguei no Flamengo com 11 anos de idade e convivi na base, né, nessa situação de concentração. Não era no Ninho do Urubu ainda, treinávamos às vezes em Vargem Grande, que é essa área aí, mas ali na Gávea, embaixo da arquibancada, ou na Praça Seca, ali em Jacarepaguá, onde tinha a concentração da base. Eu tenho até hoje o nosso grupo Amigos para Sempre, que são jogadores que jogaram na base do Flamengo, e eu fiquei sabendo até através do grupo, né, essa tragédia, essa notícia que abala, né? Foi citada aqui várias outras tragédias que nós também sentimos muito, mas no meu caso específico, que sou do meio aí do futebol, da minha formação, e no clube que eu me formei, a gente acaba sentindo um pouco mais, muito né? Próximo, né? Muito próximo, se remete ao seu tempo, né? Os grupos todos aí de amigos do Flamengo. A gente não está falando de clube, né? A gente está falando de uma tragédia com crianças que foi interrompido um sonho, né? Eu tive esse sonho, com 11 anos cheguei, subi, fiz todas as categorias de base, e eu fico me colocando assim, como pai hoje, no lugar de uma família, né? De um pai, de uma mãe. A primeira coisa que eu fiz quando eu saí do meu quarto foi lá no quarto do meu filho, que por causa também dessas chuvas que foram citadas aqui, não está tendo aula no Rio de Janeiro, está tudo nem meio parado. Então, meu filho em casa tem 14 anos, o Heitor, eu fui lá abraçar ele, porque deve ser uma dor, né, enorme o que uma mãe, um pai está sofrendo agora, e a gente não... Vai ser apurado tudo, né, Flavinho? Acho que tem que... E o seu pai também, né, Zinho? Que deve ter se colocado no teu lugar, porque o seu pai também... Claro, sempre foi paizão de te levar lá, de acompanhar direto, seu Crisão. Toda. A gente que viveu isso tudo, acaba que é um dia muito triste, é um dia muito pesado. Eu me coloco aí à disposição de familiares, né, do próprio Flamengo, para aquilo que eu possa ser útil, mas as minhas orações, né, vai ser para confortar o coração desses familiares, né, que tudo vai ser apurado, o que aconteceu. Eu conheço bem ali aquela área, porque eu fui na inauguração do novo CT, do profissional, e até passei por esses garotos aí. Muitos deles deviam estar ali naquele momento, porque eu até brinquei com eles. Pô, agora vocês vão lá para o outro complexo, que já está pronto, que o profissional estava utilizando. Muito bom, de altíssimo nível. E os garotos felizes, alegres. E aí a dor vem maior, porque a próxima semana já estavam indo para ali. Essa área aí é uma área ainda de alvenaria, porque a área que tinha os contêineres, que eu trabalhei há pouco tempo no Flamengo ali, como gerente de futebol, ela foi toda retirada para a construção do CT do profissional, né? Que ficou agora na frente. E logo atrás, essa área aí, ela toda vai vir ao chão, porque vai virar estacionamento. Então, por isso, os garotos ainda estavam aí, os profissionais estão vindo para o complexo novo, e os meninos vão, né? E muitos desses que hoje se foram estariam também na próxima semana. Então a dor é mais forte, como foi falado aqui, vai ser apurado. Tem relatos que foi curto-circuito no ar-condicionado, né? O relato mas essa área... do jogador, chamado Felipe. Mas essa área, Flavinho, é uma área que já existe há bastante tempo, né?
eu fui gerente de futebol, então eu ia muito aí. Porque mesmo sendo gerente profissional, eu gostava de estar ali na base, com o Noval, que hoje está no profissional, um baita de um profissional. Eu tiro uma dúvida, assim, essa estrutura que a gente está vendo, a gente viu que cedeu o teto, né? É engraçado porque as chamas... As chamas foram muito fortes, a gente viu imagens muito fortes, muito violentas, mas o alojamento em si, ele era de containers ou era todo ele de alvenaria? Porque eu vi muita estrutura de ferro retorcida. Sim, o teto de algumas partes dessa área era daquelas telhas de amianto. E os quartos eram... A maioria dessa área aí, que eu estou olhando assim... reconhecendo, eu não fui lá ainda, né? E tem muita estrutura de ferro retorcida. Tem as áreas, porque tem depósitos que guardava materiais, né, de próprio treinamento dos garotos, mas você vê que tem muita área de alvenaria. De alvenaria, o lado de lá. Tem. E algumas áreas realmente com essa telha de amianto, né? Parece que amianto, não sei a maior parte não pode que mais, era fibrocimento. Como é que chama? Fibrocimento. A maior parte da parte de container, ela foi retirada, porque isso ficava mais com improviso para o profissional naquela época ainda. Até, né? Mas tinha ainda algum pedaço, mas a maioria de alvenaria. A verdade é que esse é um momento que a gente tem que estar solidário a esses familiares, e dar sabedoria para aquelas pessoas que estão trabalhando aí, né, para solucionar ou saber qual foi a causa, mas é um momento de muita tristeza, né? São garotos, são crianças, como já foi relatado pelo Pascoal, por você, pelo Fábio Sormani, assim, o Benja, o Mano vai falar também, é uma tristeza enorme no dia de hoje, e já vem de outras tragédias, né? Deixar claro, a gente não está só porque é um clube de futebol, não é. A gente está falando de ser humano, de vidas que se foram e de crianças, né? E somos solidários a todas as outras tragédias, famílias que estão desabrigadas com esse temporal que atingiu o Rio de Janeiro, tragédias que acontecem pelo país todo, pelo mundo, mas essa repercussão por ser um clube de futebol e da grandeza do Flamengo, ela fica maior, né? Fica mais visível. E a gente realmente é um dia muito triste. E o mundo inteiro se solidarizando e repercutindo, meu menino. Complicado, hein? Diante de cenas como essas, diante de uma tragédia como essa, o que a gente pode falar, né, cara? Essa semana eu fiz aniversário, fiz 37 anos, e o Pascoal falou, quantos anos, mano? Eu falei, 37. Pô, tá começando a vida. E falar então de um cara que tem 15? Um garoto de 16. Um dos garotos ia fazer amanhã 15 anos. De 17. Se eu estou começando a vida, hein, Pascoal? Imagina um garoto desse, que chegou tão longe já. Dificilmente um cara consegue fazer uma peneira no Flamengo e passar. Porque todo mundo sabe a complexidade. O cara precisa ser um cara diferenciado para jogar em Corinthians, em Flamengo, Palmeiras, São Paulo. Geralmente o moleque ele começa num time menor. Aí ele ganha talvez uma visibilidade e ele chega num clube como o Flamengo. Alguns já entram direto. Às vezes aí tem uma qualidade acima da média mesmo e acabam entrando direto. Cara, não tem o que falar, Benja. É difícil até pra gente aqui, porque a gente acaba se colocando no lugar também. Vocês que são pais, o Sormani e o Pascoal aqui são avós. O que a gente vai falar, cara? Não tem o que ser dito. Uma vida tão precoce sendo interrompida dessa forma, sabe? É um absurdo, cara. É um absurdo. Garotos aí com uma vida inteira pela frente, com talento, poderiam estar, como o Pascoal falou aqui, servindo como um alicerce para a família. Às vezes o próprio familiar tem nesse garoto aí uma ponte para que a família possa sair de uma situação precária. É muito difícil, cara. Eu espero de fato aí, como o Flavinho disse, que se houver culpados aí, que eles sejam identificados e punidos. Não, nem disse mas isso, por enquanto, não, mas diante de tudo, não só com relação a esse episódio em si, mas a gente torce para que o Brasil melhore de alguma forma, porque cara. Acho que isso também é outro problema, né? Que a gente incorre aqui no Brasil, que é aquela coisa de já procurar um culpado, botar alguém na cadeia. Não é o caso. Né? A gente não tem que apontar o dedo agora, a gente tem que esperar o que de fato vai ser apurado. A prevenção é muito importante. Aqui na Fox, aqui no prédio onde a gente está, uma vez a cada 3 meses ou 6 meses, eu vejo lá na garagem um mar de extintores de incêndio que estão sendo trocados, porque há uma regulamentação que você precisa trocar extintor de incêndio a cada 3 meses ou a cada 6 meses, ou recarregar, eu não sei direito como é que é. Mas você vê isso sendo feito aqui, você vê em outros prédios, você vê em outras empresas. Os grandes incêndios de São Paulo, do Andraus e do Joelma,
levaram à legislação de incêndio que a gente tem hoje na cidade de São Paulo e no Brasil inteiro, né? Por quê? Porque não existia corta-fogo, não existia escada de... Como é que chama incêndio. isso? Escada de incêndio e tudo mais. E aqueles edifícios arderam em chamas de uma maneira assustadora. Então, esse tipo de coisa é muito necessária. As pessoas precisam parar de achar que é frescura. É só isso, né? Não estou aqui dizendo que tem que achar o culpado já, não estou aqui botando culpa no final. Eu estou falando realmente de uma forma genérica que vale para tudo, para todo tipo de construção. Aqui no Rio mesmo, nos últimos anos, a gente viu lanchonete explodindo no centro da cidade, porque o gás estava armazenado de um jeito irregular ou impróprio. A gente viu prédio desabando, né? A gente vê essas coisas, a gente viu prédio desabando aqui em 96, o edifício, como é que chamava? O Palace 2. Sim. Porque o criminoso do construtor construiu com areia da praia. E era um deputado, entendeu? Então, essas coisas acontecem com uma frequência assustadora aqui no Brasil, né? Por quê? Porque as pessoas acham que tudo é frescura, que nada é sério.